Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, professora Daniela Saraiva, para a nossa segunda videoaula, tá? Essa nossa nova turma de 2021. Bom, como eu combinei com vocês na aula anterior, né, eu dividiria a parte de texto narrativo, que é um tipo de texto que ele tem muitos elementos e ele tem muitas peculiaridades. Então, como ele é bem extenso, o estudo desse tipo de texto é bem extenso, eu combinei com vocês que eu trabalharia em etapas, certo? E na aula passada a gente viu bem a parte da teoria, já vou disponibilizar para vocês os slides, tá bom? No nosso ambiente virtual de aprendizado. E hoje o nosso foco é o quê? Treinar duas coisas que são essenciais no texto narrativo: os tipos de discursos e os tipos de narradores. Por quê? Porque esse tipo de texto, ele, principalmente quando a gente começa a trabalhar nossas aulas de literatura e de linguagem também, não só de literatura, esse tipo de texto ele aparece muito. E nas provas de vestibulares, como a do Enem, ele também é muito recorrente. Então, eu dividi em duas etapas. Primeiro, a gente vai trabalhar os discursos, lembrando, discurso direto, indireto e indireto livre. E depois os narradores, narrador observador, narrador personagem e o narrador que, a partir do romantismo, ele se intensificou em nosso país, que é o narrador onisciente. Então, vamos começar aqui para o primeiro tipo de discurso. Eu coloquei aqui para vocês o discurso direto. Lembrando o seguinte, todo discurso direto é aquele em que as falas das personagens, elas aparecem diretamente no texto, tá? Então, esse discurso, ele tem uma pontuação característica, normalmente uso do dois pontos, do travessão, às vezes as aspas, tá? Aí eu vou ler aqui para vocês, é uma fábula de Monteiro Lobato. Por que é fábula? Vamos logo esclarecer. Fábula é o tipo de texto narrativo em que os animais são personagens, então eles têm características humanas. Os animais agem como humanos, tá? Então, por isso é denominado esse tipo de texto narrativo, ele é chamado de fábula. Então, o texto diz o seguinte: o cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sobre o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: não posso mais. Esta carga excede as minhas forças e o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo. Quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta. Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas mais a minha. O cavalo pilheirou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Ou seja, morreu. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e, sem ir embora, arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou um papagaio. Quem mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrado agora. Então, vocês perceberam aí que são 3 personagens centrais inicialmente. O burro, o cavalo e, por último, entra o papagaio, que é geralmente no final é aquela questão de mostrar a moral da história. As fábulas têm essa função também, sempre trabalhar alguma lição de moral para mostrar comportamentos humanos. E aí, o que é que você percebe? Que as falas aparecem diretamente, aí tem a pontuação característica, esse é o discurso direto. Vamos ver o indireto agora. O discurso indireto diz assim: ela explicava por que tomava a decisão, que me amava, mas só amor não basta. E eu só pensava que chegou um cara que dorme com ela. Quando? Explicou que nunca mergulhei de cabeça na nossa história, não a amava. Que talvez eu amasse a Ariela, com quem eu tinha mais afinidades, uma das mulheres que acompanha a sua cabeça. Então, se você parar para pensar, inicialmente aí, a gente tem alguém reproduzindo a fala de uma pessoa que tomou a decisão de, vamos dizer, encerrar um relacionamento, tá? E aí você percebe no finalzinho, ele diz assim: com quem eu tinha mais afinidades, uma das mulheres que acompanha a sua cabeça. Então, aí você já percebe, eu coloquei esse trecho também, porque eu já quero preparar vocês para o discurso indireto livre, que é o próximo. Vocês perceberam aí que tem alguém reproduzindo a fala de uma personagem que aparece pelo contexto encerrando um relacionamento?
Mas bem no final tem uma fala aí, entre aspas, em que diz uma das mulheres que acompanha a sua cabeça. Então a gente percebe que apareceu a fala de alguém, com certeza da pessoa que está terminando o relacionamento, só que ela apareceu aí solta, botaram as aspas, foram até bonzinhos, né? Porque às vezes tem discurso indireto livre, vocês vão já ver aqui comigo no próximo, em que não tem pontuação nenhuma. Então vocês perceberam uma fala aí no final solta de uma personagem, sem que eu saiba quem é que está falando, sem que eu saiba não, sem que de cara eu perceba que essa é a fala de alguém, parece até ser a fala do narrador. Esse também é um exemplo de discurso indireto livre, mas só no final. Inicialmente, até a palavra afinidades, é o discurso indireto. Agora vamos ver um trecho com discurso indireto livre que não há pontuação nenhuma. E que se eu não tiver uma leitura bem atenta, eu não vou perceber. Olhem aí, ó. Esse é o trecho de A Cartomante, um conto de Machado de Assis muito interessante, gosto muito desse conto, que ele trabalha vários elementos do estudo de linguagem. E ele diz assim, para vocês terem uma ideia, aí é uma conversa entre Camilo, tá, e Rita. O Vilela é marido de Rita, Camilo e Rita são amantes. Aí diz assim, Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Essa conversa é depois que a Rita, ela conta que foi a uma cartomante porque estava achando que Camilo não gostava mais dela. E como ela estava se arriscando muito, inclusive arriscando o casamento, ela ficou se sentindo insegura e foi a uma cartomante. Aí ele diz assim, depois repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois, qual saber, tive muita cautela a entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Se vocês notarem, aí tem os 3 tipos de discurso. No início, o narrador aqui, ó, que está até em negrito, está reproduzindo a fala de Camilo. Depois, olhem esse trecho bem aqui, Vilela podia sabê-lo. E depois, gente, essa fala é de Camilo. Só que a gente pensa que é do narrador. Ele é que fala, Vilela podia sabê-lo. E depois, como se é só o que vai acontecer, ele vai matar a gente se souber que nós somos amantes. Entenderam? E depois o discurso direto. Olha como o indireto livre é muito discreto. E em muitos casos os alunos não percebem. A gente tem que treinar bem isso, tá bom? Aí vamos falar um pouquinho agora de narrador. Narrador-personagem. Lembrem-se, narrador-personagem é aquele que narra e participa da história. Prestem atenção. Ele pode ser personagem principal ou não. No caso do trecho que eu tirei para vocês, foi a obra Dom Casmurro, a obra mais famosa de Machado de Assis. A famosa pergunta que não quer calar, Capitu traiu ou não Bentinho, acho que vocês já ouviram falar disso. Então, ele é, além de narrador-personagem, um dos personagens principais da história. Aí vem, uma noite destas, vindo da cidade para Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-me ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Vocês estão notando aí que ele está contando o momento de uma viagem em que ele, cansado, cochilava e a pessoa, lendo versos, acabou se chateando, pegou os versos e colocou no bolso. Então, narrador-personagem, narra e participa da história. Vamos ver o outro. Narrador-observador. Eu coloquei aí para vocês um trecho do romance A Lenda de Abelardo, de Dionísio Jacó. Em seguida, os homens caíram na gargalhada ao ver um garoto enfurecido, empunhando uma espada que mais parecia um brinquedo. Um deles segurou Abel pela túnica de modo a deixá-lo imobilizado. Ainda assim, ele agitava a espada no ar, tentando atingir seu desafeto, o que só fez crescer o riso de todos. Vocês estão percebendo aí que a pessoa que narra a história não está se incluindo na história, então não está usando verbos nem pronomes na primeira pessoa. Está contando uma história da qual ela não participa. Então é narrador observador. E aí a gente tem o narrador, que é um dos mais utilizados hoje, peguei um trecho também do romance As Horas,
ele é um dos mais utilizados, que é o narrador onisciente. Prestem atenção para mim aqui, vamos focar aqui na professora. Toda vez que vocês perceberem que o narrador está contando algo, e ele de repente começa a contar o que está no íntimo, nos pensamentos, no psicológico de uma personagem, se a personagem não está dizendo nada, esse narrador é onisciente, tá? Volto a falar da aula passada. Normalmente o narrador onisciente é de terceira pessoa. O único caso em que a gente tem um narrador onisciente em primeira pessoa e que chama muita atenção na literatura, o primeiro que chamou muita atenção na literatura brasileira é Dom Casmurro, porque ele é narrador-personagem e às vezes ele tem fluxo de memória. Então, às vezes, quem já leu Dom Casmurro vai lembrar disso. Capitu está parada, olhando com um ar de riso, isso era a cara de Bentinho. E ele começa a dizer o que ela está pensando, que ela está pensando no Escobar, que ela está pensando no amante, que ela está sentindo saudade, e ela não está falando nada. Então, aí ele tem fluxo de memória e fluxo de consciência. Então, é um narrador que é observador, mas ele é onisciente em algumas partes, por conta disso, ok? Agora, vamos ver um onisciente mesmo, sem ser de primeira pessoa. Clarissa fica ali parada, com uma sensação de culpa, com as flores no braço, torcendo para que a estrela apareça de novo, constrangida com seu interesse. Ela não é dada a bajular celebridades, não mais do que a maioria das pessoas, mas não consegue evitar a atração exercida pela aura da fama, mais do que a fama, imortalidade mesmo. Clarissa se deixa ficar parada ali, tola como qualquer fã, por mais alguns minutos na esperança de ver a estrela surgir. Sim, só mais alguns minutos antes que a humilhação se torne simplesmente demais. Depois de alguns minutos, quase 10, embora deteste admiti-lo, parte de supetão indignada. Vocês estão notando que ele está falando o que ela está sentindo? Como é que ele sabe se ela não disse nada? É porque ele é narrador onisciente e ele não se inclui na história. É narrador onisciente de terceira pessoa. Ok, turma? Então, essa é a nossa videoaula de hoje, a nossa segunda. Essa parte de tipos de narradores e tipos de discurso, ela é muito importante. Nós vamos trabalhar no decorrer das nossas aulas os textos. Uma dica que eu digo é que vocês peguem, por exemplo, essas obras de que eu estou falando e leiam. Se vocês não puderem ler todas, mas, por exemplo, o conto A Cartomante de Machado de Assis. Quem tem dificuldade para entender Machado de Assis, quando a gente lê os contos, eles são mais fáceis, tá? Mais fáceis e intensos. Então, é uma dica que eu dou, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado.